damos cordiais boas-vindas para mais um estudo da série Princípio de Fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Oramos para que o Espírito de Deus nos auxilie na compreensão da sua Santa Palavra. Hoje apresentaremos o dom de profecia na Igreja Remanescente. Deus criou o homem à sua semelhança na aparência e no caráter, e ele tinha prazer em comunicar-se com os nossos primeiros pais, e eles podiam conversar pessoalmente com o seu Criador, como está declarado em Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Gênesis 3, 8. Outrora o homem andava com Deus no Éden. De face descoberta, contemplava a glória do Senhor e falava com Deus, Cristo e os anjos no paraíso, sem o atenuante véu de permeio. O homem caiu de sua retidão moral e inocência e foi expulso do jardim da árvore da vida e da visível presença do Senhor e de seus santos anjos. Após o pecado, Deus comunicou-se com o homem através dos profetas, como podemos comprovar em Números capítulo 12, versículo 6. E na igreja primitiva, o dom profético também era evidente. Vejamos o que nos apresenta a palavra de Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. João 4, 19. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Atos 15, 32. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. Atos 21, 10. E tinha este 4 filhas virgens, que profetizavam. Atos 21, 9. Estas passagens comprovam que Deus concedeu este dom a várias pessoas na igreja primitiva. A exemplo, mencionaremos os apóstolos Paulo, João, Tiago, Silas, Ágabo, as 4 filhas de Filipe e outros. Mas o que aconteceu com o passar do tempo? Este dom foi removido por causa da apostasia. Porém, nos últimos dias, seria restaurado na igreja remanescente, como podemos perceber nas passagens a seguir. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19, 10. Estas passagens nos afirmam que o povo remanescente, nos últimos dias, além de guardar os mandamentos de Deus, manteria o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 10, é o espírito de profecia. No tempo do fim, Deus chamou algumas pessoas para exercerem o dom profético, sobre os quais falaremos a seguir. A primeira pessoa a ser chamada para exercer o dom profético foi Guilherme Foy. Isso está comprovado no livro A História da Nossa Igreja, 194. Em janeiro de 1842, Guilherme Foy, batista de Boston, recebeu uma visão em que via os remidos da terra conduzidos às glórias do céu. Sendo que não lhe foi ordenado comunicar a visão a outros, guardou silêncio, se bem
que se sentisse obrigado a falar, o resultado de sua desobediência, como ele próprio considerou, foi a depressão e a dúvida. Em fevereiro, teve visão semelhante, com a ordem positiva de comunicá-la. 3 dias mais tarde, depois de uma luta contra seu desejo de não falar, relatou a visão a uma congregação de Boston. Depois de viajar longamente apresentando sua mensagem, Foy recebeu uma terceira visão, pouco antes da decepção. Foram-lhe apresentadas coisas novas, mostrando-lhe 3 plataformas que indicavam uma terceira fase da mensagem de Deus para aquela época. Sua firme convicção de que Jesus viria imediatamente impediu-o de ter clara compreensão da visão. Interrompeu seu trabalho público. Alguns meses mais tarde, em uma reunião pública, quando Ellen Harmon estava relatando sua primeira visão, Foy pôs-se de pé e explicou em voz alta que essa visão era a mesma que ele havia tido. Pouco depois morreu. A segunda pessoa que recebeu o privilégio para exercer o dom de profecia foi Rasenfors. Exatamente antes do desapontamento de 22 de outubro de 1844, Deus deu uma visão a um jovem que estava ligado ao movimento naquele tempo. Seu nome era Rasenfors. Vivia em Portland, no estado do Maine, Estados Unidos. Era fervoroso crente na mensagem de que Cristo viria em 22 de outubro. Era ele de boa educação, mas excessivamente tímido. De acordo com o relato que temos, Rasenfors não correspondeu ao chamado divino para exercer o dom de profecia, e a história nos relata quais foram os amargos resultados de não considerar o grande privilégio que Deus lhe concedera. Suas palavras finais foram as seguintes: "Não posso me lembrar da visão. Ela se foi de mim, torcendo as mãos." Sua intensa aflição continuou dizendo: "O Senhor fez como prometeu, tirou de mim a visão." Depois se precipitou para fora, gritando: "Sou um homem perdido." A terceira pessoa que recebeu o grande privilégio para exercer o dom de profecia foi Ellen Gould Harmon. Isso se encontra relatado no livro Dom de Profecia, páginas 92 a 94. Entre os crentes havia uma jovem de 17 anos de idade, por nome Ellen Gould Harmon. Ela havia aceitado as doutrinas dos adventistas alguns anos antes, por meio das pregações de Guilherme Miller. Contudo, fora cristã fervorosa desde a sua meninice. Foi a esta débil menina cristã que o Senhor determinou revelar-se, por meio dela, restaurar o dom de profecia ao povo remanescente. Em dezembro de 1844, achava-se a senhorita Harmon na casa de uma senhora crente, a senhora Haynes, em Portland, estado do Maine, Estados Unidos. De manhã, 5 senhoras se ajoelharam juntas naquela casa para o culto familiar. Cada uma delas orou e, por fim, a senhorita Harmon começou também a orar, podendo apenas sussurrar as palavras, tão fraca que estava. De repente, quando ainda estava no meio da oração, o poder de Deus veio sobre ela, de tal maneira que as demais pessoas presentes chegaram a senti-lo, do mesmo modo que os companheiros de Paulo no caminho de Damasco, como está registrado em Atos 9:7. E os servos de Daniel, no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 7. Dentro de um momento, aquela débil, fraca menina foi levada à sua primeira visão, deixando de perceber completamente tudo o que se achava ao seu redor. Pelo que acabamos de considerar, podemos compreender que Deus
chamara 2 jovens, porém os mesmos não corresponderam ao chamado divino para exercerem o dom de profecia. Então o Senhor chamou a jovem Ellen Gold Harmon, a qual, mesmo com a sua saúde debilitada, atendeu ao chamado, recebendo assim as visões e transmitindo-as fielmente ao povo, exatamente como o Senhor lhe mostrara. Passaremos agora a considerar alguns aspectos que identificam um verdadeiro profeta. De acordo com Deuteronômio capítulo 18, 21 e 22, suas profecias são cumpridas. O profeta verdadeiro, de acordo com Mateus 7, 15 e 16, é identificado pelos seus frutos. O verdadeiro profeta aceita a lei moral de Deus, conforme Isaías 8, 20. Tem respeito pelo santo sábado de Jeová, como comprova Ezequiel 20, 20, 22, 26 e 28. Crê e prega a inconsciência dos mortos, conforme Isaías 8:19 e Eclesiastes 9:5. A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos. De acordo com 1 João 4, 1 a 3, ele confessa a humanidade de Cristo. Como declarou Paulo em 2 Timóteo 3,16, exalta a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Passemos a considerar as atitudes de um verdadeiro profeta em visão, através das seguintes referências bíblicas. E proferiu a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Números 24, 3, 4 e 16. E eis que alguém, semelhante aos filhos dos homens, tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Daniel 10, 16. A palavra de Deus nos explica nestes textos que quando em visão o profeta não respira, fica de olhos abertos, cai em êxtase e sai da visão, faltando-lhe as forças. Consideremos a seguir algumas das experiências de Ellen G. White quando entrava em visão. Isso está relatado no livro Crede em Seus Profetas, páginas 122 a 124. A descrição dos fenômenos físicos acompanhavam as visões da Sra. White, a qual nos foi dada por George Butler I, presidente da Associação Geral, em 1874. Representa esse testemunho o tempo que a Sra. White permanece nesse estado tem variado de 15 minutos a 3 horas. Durante esse tempo, o coração e o pulso continuam a bater. Os olhos estão sempre bem abertos, parecendo fitar um objeto muito distante, e nunca fixos em qualquer pessoa ou coisa no aposento. Estão sempre voltados para cima, têm expressão agradável, não há olhar espantado, nem qualquer aparência de desmaio. Pode se aproximar, de repente, a mais brilhante luz de seus olhos, ou fingir que se atira alguma coisa dentro deles, sem que haja nunca o mais leve pestanejar ou mudança de expressão por causa disto. E leva, por vezes, horas
e mesmo dias para ela recuperar sua vista natural, depois de sair desse estado. Ela diz que lhe parece que volta ao mundo escuro e, todavia, a sua vista não é de modo algum danificada por suas visões. Não há nenhum dos desagradáveis trejeitos ou contorções que acompanham de ordinário os médiuns espíritas, porém sua própria aparência, calma, digna e impressiva, enche o observador de reverência e solenidade. Não há nada de fanático em sua aparência. Quando sai desse estado, fala e escreve, de quando em quando, o que viu, enquanto em visão. E o caráter sobrenatural dessas visões se vê ainda mais claramente no que ela revela por essa maneira do que em sua aparência e condição enquanto nas visões. Pois muitas coisas têm sido assim relatadas que é impossível lhe seria saber de qualquer outro modo. No livro Crede em Seus Profetas, páginas 59 e 60, temos a seguinte informação. A manifestação de tal fenômeno na igreja era de molde a produzir uma variedade de reações. Alguns acreditavam e aceitavam, outros zombavam e escarneciam. Um deles, o Dr. Brown, de Parkville, Michigan, médico espírita, disse que ele podia controlar a Sra. White em visão, caso tivesse um dia oportunidade. Esta oportunidade veio um dia inesperadamente em um sábado, no dia 12 de janeiro de 1861, quando o pastor e a Sra. White assistiram pela primeira vez à reunião do culto naquele lugar. Ao fim do seu sermão, naquele sábado, a irmã White foi tomada em visão. Imediatamente, alguém pensou no Dr. Brown e em sua jactância. Ele foi convidado a ir examiná-la. Isto ele fez sem nenhuma hesitação. Uma testemunha ocular narra o que aconteceu. Antes de lhe haver chegado à metade do exame, voltou-se mortalmente pálido e tremendo, como uma folha. O pastor White disse: "Quer o doutor declarar a condição dela?" Ele respondeu: "Ela não respira", e dirigiu-se rapidamente para a porta. Os que ali se achavam e sabiam de suas jactâncias disseram: "Volte e faça o que o Senhor disse que havia de fazer. Tire essa mulher da visão." Em grande agitação, ele segurou a maçaneta da porta, mas não lhe permitiram abri-la. Enquanto os que estavam perto da porta fizeram indagações: "Doutor, o que é?" Ele respondeu: "Só Deus o sabe. Deixe-me sair desta casa." E saiu. Por estas declarações, podemos realmente comprovar que Ellen G. White foi uma verdadeira profetisa. Recebeu cerca de 2.000 visões e sonhos, escrevendo assim aproximadamente 100.000 páginas, que corresponde a mais ou menos 25 milhões de palavras. Para se ter uma visão do grande conflito entre o bem e o mal, apresentado em toda a Bíblia, recomendamos a leitura de alguns dos seus livros: Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado de Todas as Nações, Parábolas de Jesus, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito. Considerando que Ellen G. White foi uma profetisa verdadeira, qual deve ser a nossa atitude para com os seus escritos, que são os testemunhos do espírito de profecia? Consideremos as seguintes referências bíblicas. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém.
Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônicas 20:20. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:11-13. Deus nos explica, através destes textos, que nossa segurança e prosperidade espiritual dependem de crermos em seus profetas. Os livros do Espírito de Profecia e também os testemunhos devem ser introduzidos em toda a família observadora do sábado, e os irmãos devem conhecer-lhes o valor e ser impelidos a lê-los. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida, vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição, depois as dúvidas acerca das Escrituras, e então a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos nos quais se acreditavam anteriormente são postos em dúvidas e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí, e ele redobra os seus esforços até lançá-las em rebelião aberta que se torne irremediável e termine em destruição. Ou Deus está ensinando a sua igreja, reprovando seus erros e fortalecendo sua fé, ou não está. Esta obra é de Deus, ou não o é. Deus nada faz de parceria com Satanás. Minha obra, ou traz o cunho de Deus, ou o cunho do maligno. Não há meio termo neste caso. Ou os testemunhos procedem do Espírito de Deus, ou do diabo. Neste estudo ficou evidente que Deus tem prazer em se comunicar com os seus filhos e que o pecado interrompeu a comunicação direta do homem com o seu Criador. Mas Deus passou a se comunicar através dos profetas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ele concedeu este dom tanto a homens como a mulheres, e devido à apostasia, o mesmo foi removido da igreja. Mas no tempo do fim, este dom seria restaurado. Deus chamou 2 jovens que não corresponderam ao chamado, e finalmente ele usou Ellen Gold Harmon, que preencheu as características de uma profetisa verdadeira, que cumpriu seu ministério fielmente. Que atitude tomamos diante destas evidências? Que o Senhor nos conceda a sua graça para que aceitemos esta maravilhosa dádiva, o dom de profecia, que foi restaurado na igreja remanescente através de Ellen G. White. Pois de acordo com a profecia de Isaías 8:20, os que aceitam a Bíblia e o espírito de profecia serão protegidos dos poderosos enganos que têm desviado muitos da verdade presente. Concluímos esse maravilhoso tema com a saudação apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Ó vem Espírito de amor, ó pomba celestial, inspira-nos com seu perdão, do vivo manancial, do vivo manancial. Perdoa nossa débil fé,
Cristo.